Uma satisfação estar aqui no Educandário Leão Denis, que é a minha casa, é a minha casa espírita. Talvez devesse estar muito mais presente que o habitual, mas me restringo aqui a dizer que estou presente na medida de uma necessidade, A necessidade está aqui hoje compartilhando algo, a necessidade de me nutrir desse conhecimento que vai ser transmitido hoje, porque eu não poderia dar nada aqui hoje se eu não tivesse absorvido antes, Isso é muito importante dizer. Sempre que a gente vem para a casa espírita para transferir algo, seja uma fala aqui no auditório, seja para transferir um passe lá na sala de passe, seja para fazer um trabalho mediúnico no dia do trabalho mediúnico, É sempre um momento de tratar necessidades. Necessidade daqueles que recebem esses objetos espirituais que eu mencionei, mas também a necessidade daquele depositário, daquela pessoa que está carregando, que está portando aquele objeto espiritual. Não tem nada de graça no reino espiritual. Nada. Não tem nada. Tudo é conquistado e tudo é merecido. Certo? Não sei se vocês podem concordar com isso, mas essa é uma das premissas da minha fala de hoje à noite. Tá bom? Essa fala que eu preparei com carinho, com muita responsabilidade, principalmente uma responsabilidade com o tempo de vocês, já que vocês se dispuseram a parar, Esse tempo do dia de vocês, eu tenho certeza que alguns vieram correndo do trabalho para cá, poderiam estar descansando. Muitos de vocês, talvez nesse primeiro momento, nem conseguiram ainda amainar a mente o suficiente para absorver tudo que esse ambiente pode proporcionar. Existe um cansaço mental, existe um cansaço espiritual, E tudo isso tem que ser levado em conta pelo expositor, Eu fico pensando, vocês, como eu disse, poderiam estar fazendo um sem fim de outras coisas, mas já que vocês escolheram estar aqui, eu também escolhi preparar o meu melhor para vocês hoje. Talvez o meu melhor não seja lá grandes coisas, mas é o meu melhor, que é uma questão de responsabilidade, certo? Então registrar aqui meus cumprimentos, meus irmãos tarefeiros, estão lá ao fundo. Muito obrigado pela sempre calorosa recepção de todos que eu já encontrei mais cedo, Parece que faz uma vida, Mas eu estou aqui e queria dizer que eu amo muito vocês, tá bom? Então, meus irmãos, o tema de hoje: seres superiores e seres inferiores. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vê um título, se você ler pelo índice, seres superiores e seres inferiores, parece que está falando de seres espirituais, de uma orbe celeste superior, e está falando daquele ser inferior que está lá numa região umbralina. Parece que a gente está falando disso, mas não é. Isso seria uma forma de julgar o livro pela capa, ou talvez o capítulo pelo título, Não é o caso. Nós estamos falando exatamente de nós mesmos, do dia a dia. E muito mais do que falar do dia a dia e de nós mesmos, eu quero deixar claro que eu estou falando da vivência nesse plano, no plano físico. Por quê? Porque o nosso dia a dia, o nosso cotidiano tem implicações espirituais, tem influências espirituais, certo? Mas aqui não, aqui eu estou falando da carne e osso. Estou falando do que acontece aqui e conosco. Os desdobramentos espirituais também serão mencionados, até porque é uma casa espírita. Não faria muito sentido uma exposição doutrinária que não tratasse de desdobramentos espirituais, porque principalmente a saúde espiritual que a gente vem buscar aqui. Às vezes achando que está tratando da saúde física, mas no fim das contas é tudo uma grande convergência da boa espiritualidade trazendo
todos nós para o tratamento espiritual, certo? Mas vamos lá. Estão bem silenciosos hoje, né? Não sei se as coisas mudaram, está sempre assim agora, fica um pouco tenso. Tá bom? Vocês podem ficar à vontade, podem interagir comigo. Mas, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 8, né? A gente vai ver exatamente esse título, os seres superiores e os inferiores, né? E para começar a fala, né, eu fiz uma divisão aqui, o que eu entendi desse texto, de alguns tópicos desse texto, que eu acho que são relevantes. O que esse texto fala dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele fala de hierarquia, fala da condição econômica das pessoas e fala sobre a responsabilidade das pessoas. Basicamente é isso. E eu vou repetir, eu estou falando da vivência aqui no plano terrestre. E daí você está me perguntando, que tipo de hierarquia nós estamos falando aqui? Pode ser uma hierarquia funcional, por exemplo, uma autoridade, né? Ela exerce uma certa hierarquia funcional sobre nós. Por exemplo, o centro, quando foi instalado aqui, ele precisou de um alvará municipal, né? As obras aqui do centro tiveram que passar por uma questão burocrática, no órgão competente e tal. A gente tem que obedecer isso. Se por alguma razão tivesse uma irregularidade, nós não poderíamos prosseguir. Então, alguma autoridade é exercida em detrimento de alguém. Isso é a autoridade aqui que eu vou tratar como funcional, né? Mas você pode ver também a autoridade do seu chefe. Quem é empregado sabe, né? Existe, né, um patrão, um chefe, uma pessoa que lhe dá ordens, uma pessoa que vai lá e organiza a sua rotina, que diz o que deve ser feito em determinado momento, que estabelece metas, que estabelece limites, né? É um tipo de autoridade hierárquica que essa pessoa exerce, né? E tem a hierarquia, eu citei alguns exemplos, com certeza o meu exemplo não esgota todas as possibilidades, mas eu citei aqui a hierarquia em grupos sociais, né? Por exemplo, nos grupos sociais a gente vê que tem pessoas que se destacam de alguma maneira por uma liderança natural, uma liderança de autoridade, e daí eu quero dizer que essa autoridade é uma autoridade conquistada, a pessoa tem o respeito daqueles à sua volta. E tem alguns grupos sociais que têm uma liderança baseada no poder, ou seja, uma liderança formal. Por exemplo, nós aqui no Centro Espírita, apesar de toda a liderança espiritual que algumas pessoas podem ou não exercer sobre todos nós, pessoas que nós confiamos para eventualmente nos aconselhar, pessoas que nós procuramos se temos alguma dúvida, né? Temos também uma autoridade constituída do ponto de vista formal. Uma pessoa que é responsável pela pessoa jurídica que é o centro. Não é um sacerdote, como em outros tipos de religião, mas existe uma responsabilidade funcional nesse sentido, e ela está relacionada com um grupo social, né? Existe esse tipo de liderança também, certo? E eu separei aqui, eu sei que é um pouco polêmico, né? Mas também existe uma hierarquia familiar, né? Tem pessoas que têm dificuldade para lidar com isso, né? Alguns só escutaram essa primeira parte e estão pensando, pronto, agora é o momento que ele vai dizer que o homem manda na casa, né? Em hipótese alguma. Né? Em hipótese alguma. Estou falando justamente da hierarquia que nasce dos fatos, não de uma imposição. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando de um compilado moral sobre uma lei natural. É isso que a gente está falando aqui. Então, dentro de uma família, existe sim uma questão hierárquica muito clara. Veja bem, as crianças, elas não tomam as decisões sozinhas. Nós não deixamos, elas não têm condição ainda. Algumas pessoas, quando chegam em determinada idade, elas também não podem mais tomar decisões sozinhas. Elas começam a depender de outras para poder fazer as coisas. É uma forma de hierarquia familiar. E essa hierarquia também pode ser pelo poder, por exemplo, uma decisão judicial que obriga alguém a ter que consultar outra pessoa antes de tomar decisões, mas existe a questão da confiança. Imagine, né, aquele filho que poderia fazer tantas coisas,
erradas ou certas, mas antes de tomar qualquer atitude, ele confia naquele responsável por ele, seja pai, mãe, ou quem seja esse responsável, não interessa, e ele conversa, ele reconhece uma hierarquia naquela pessoa, ele reconhece a condição superior daquela pessoa para tratar de determinados assuntos. Esse é o ponto da hierarquia. Existe superior e inferior hierárquico, né? Só que isso são os fatos. Eu não estou dizendo que esse é o melhor jeito, eu não estou dizendo que eu gosto que seja dessa maneira, eu estou dizendo que é. Não é? Estou dizendo uma coisa que é. E daí vai me dizer assim, tá aí na relação homem e mulher, ou uma relação de casamento de qualquer natureza, heteroafetivo, homoafetivo, tem alguém que predomina? Não. São os fatos que ditam isso, não é? Por exemplo, numa família pode ter uma mulher que tem um espírito de liderança muito mais forte e acaba exercendo uma certa autoridade nesse sentido, e como pode ter um homem que tem a mesma condição. São os fatos que ditam isso, certo? Isso vai definir o superior e o inferior de alguma maneira, tá bom? Outro ponto que eu destaquei aqui, né? Condição econômica. O texto fala da condição econômica. E aqui eu estou falando da capacidade de subsistência, né? Algumas pessoas, claro, têm uma capacidade de subsistência muito maior, elas conseguem sobreviver muito mais fácil com o dinheiro que elas têm, e outras pessoas nem tanto. Algumas pessoas sequer têm essa capacidade. Então, economicamente falando, existem pessoas superiores e existem pessoas inferiores, certo? Isso é um fato, isso é um dado, não é verdade? E a gente vê isso à nossa volta todos os dias. Existe agora, um último tópico que eu iria tratar, que é a responsabilidade de ser superior ou inferior. Porque em sendo superior ou inferior, você vai ter uma responsabilidade. E eu vou encontrar essa responsabilidade justamente na relação de superioridade e inferioridade. Como essas pessoas tratam umas às outras. Basicamente é isso. A história é cheia de exemplos, com certeza, né? A história é riquíssima, mas o livro de história que eu mais gosto de citar, que eu tenho uma preferência, uma predileção, com certeza é a Bíblia. Então, vocês não me levem a mal, eu vou fazer algumas citações assim, caráter mais indireto, né? Mas também vou fazer algumas leituras do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, tentem não ficar com sono, prometo ler de forma rápida, né? Para não cansar ninguém. Mas eu acho importante fazer algumas citações para situar exatamente o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Tá ok? Vocês podem concordar comigo? Podem? Tá, obrigado. Então tá. Vamos lá. Eu falei que era uma questão de hierarquia, condição econômica e responsabilidade, certo? Falei esses três pilares, né? Então, eu vou fazer a primeira citação lá do capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha bem investido. Então vamos lá. A autoridade, vamos voltar para a hierarquia que eu falei, certo? A riqueza, condição econômica, né, é uma delegação de que terá de prestar contas, a responsabilidade, àquele que se acha bem investido. Veja bem, não julgueis que lhe seja ela conferida, ela quem? A autoridade, a riqueza, né? Para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito ou uma propriedade. O que o texto está nos dizendo aqui? Em primeiro lugar, que tudo que tu tens, tu não tens. Deixaram que por algum momento tu tivesse. É o primeiro ponto. Então, para dizer numa linguagem bem simples, aos olhos de Deus, não tem rico nem pobre. Para falar numa linguagem bem simples. Do aspecto moral, é isso que a gente extrai do Evangelho segundo o Espiritismo. Goste ou não goste. É como está escrito, né? Um outro
ponto aqui que é bem relevante, né? A delegação e a prestação de contas. Para quem que teremos que prestar contas? E por quê? Que tipo de contas nós vamos prestar? E agora eu vou voltar lá para aquele tipo de ser superior ou inferior que eu falei antes. Aquela hierarquia no trabalho. Imagina aquele chefe abençoado que só falta levar um chicote para tratar a gente durante o dia. Ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta desse abuso. Agora imagina aquele funcionário, aquele colaborador, que é um rebelde, que só atrapalha, que chega atrasado, que dá mais prejuízo do que lucro. Ele vai prestar conta disso. Percebe? Aquele pai que não cuida direito da sua casa, do seu filho, ele vai prestar conta disso, na condição de superior. Os pais, eu quero dizer, evidente, não estou falando nem tentando o máximo possível afastar o gênero, porque se aplica a qualquer gênero. E o filho também. O filho desobediente, o filho que não honra os pais, ele vai prestar conta disso, nessa condição, nessa relação de superior e inferior. Porque é uma questão de relação inferior e superior. Tudo que eu estou falando é. E eu não vou deixar de falar, evidente que eu não vou deixar de falar aqui do rico e do pobre. Que existe uma relação de responsabilidade entre esses dois. Existe sim. E a forma como esse dinheiro é utilizado irresponsavelmente muitas vezes, em detrimento de outras pessoas muitas vezes, isso vai ser, com certeza, tomado conta em algum momento. Alguém vai pedir a prestação de contas disso aí. E daí vai me dizer, pô, e o pobre? Vai prestar conta de que ele já não tinha? Ele já não tinha? Aquele momento de pobreza tinha um objetivo claro, específico no plano espiritual. Então a vivência naquela condição tinha um objetivo. E é desse objetivo que se prestará contas. Por quê? Porque pobreza não é desculpa para falta de caráter. É uma questão moral. E alguns vão dizer, mas é a necessidade? Não. Para tudo isso tem uma explicação aqui no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é nem o objetivo dessa doutrinária de hoje. Precisaria de mais uns 2 dias para falar só sobre isso. Mas a questão é que de cada situação dessa existe uma prestação de contas sendo esperada. E para ficar bem claro, né, como eu disse, busquei na Bíblia alguma informação, né? Estava avaliando o texto de Efésios, uma carta que Paulo escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, né? Falando dessas relações. Claro, no Evangelho segundo o Espiritismo a gente não tem uma correlação direta, mas quando a gente olha para o texto parece que Paulo estava tentando explicar exatamente isso que eu falei até agora. Lá em Efésios 6, do 1 ao 9, se você ler esse texto na Bíblia, vai começar assim, ó: filhos, obedeçam os vossos pais. Existe aqui um comando ao inferior sobre o seu superior, né? Filhos, obedeçam aos vossos pais. E ele fala mais, né? Inclusive esse foi o primeiro mandamento, honrar pai e mãe, né? Daí você vai dizer, mas sempre existe um favorecimento do superior em detrimento ao inferior. Alguns podem pensar assim, né? Mas daí se você chegar lá no versículo 4 vai estar assim, ó: pais, não irritem os vossos filhos. Vê que o outro lado também tem uma obrigação moral. Existe uma obrigação também dos pais. Filhos, obedeçam. Pais, não irritem. Se você continuar, né? Servos, obedeçam os seus senhores. Aqui eu tenho pela tradução servos, né? Na Almeida Revista Corrigida aparece escravos. Acho o texto um pouco forte, né? Acho que para contextualizar melhor com o nosso tipo de sociedade, essa palavra aqui fica um pouco melhor. Então, servos, obedeçam os seus senhores.
Aí alguns já estão pensando na justiça do trabalho, né? Obedecer é nada, né? Vamos cobrar o que é de direito. Não está errado, porque na sequência ele diz: senhores, não maltratem os vossos servos. Existe sempre uma obrigação do inferior e do superior, né? E o ponto derradeiro aqui da carta a Éfeso é o seguinte: não maltratem os vossos servos, pois o Senhor verdadeiro é o que está nos céus. Mais uma vez, demonstrando a forma igualitária como Deus vê a todos nós. Muitas pessoas questionam isso, né? Por que algum vem com mais, algum vem com menos? Por que isso acontece? E daí o meu ponto, minha resposta, talvez aqui no meu esforço aqui de reflexão, do ponto de vista espiritual, é o seguinte: é que não importa o que se tem, é o que se faz com o que se tem. Porque a vinda para esse plano é compulsória, ninguém escolhe, né? Há quem diga que a gente até pede para vir. Eu não vou afirmar que é. Estou dizendo que alguns dizem que é. Alguns dizem que se implora para não vir também. Já ouvi de tudo. Mas o que eu percebo é que a gente está aqui. Nós estamos aqui, todos nós, né? Nós que estamos nos vendo, alguns que a gente nem consegue ver com certeza, mas estamos todos aqui. Temos obrigações a cumprir aqui, objetivos, metas. E todos esses princípios aqui que eu estou falando, né? Eles nos permitem concluir que a gente recebe algo para fazer algo nesse lugar. Esse é o ponto-chave da questão, né? E daí alguns vão perguntar, né? Por que algumas pessoas têm autoridade? Eu lembro uma vez no trabalho mediúnico, uma discussão sobre isso, né? Que a tentação de pessoas com autoridade é muito maior, a prova delas é muito maior. Prova de uma grande autoridade, né? E eu, na época eu discordei, dessa conclusão do estudo, e hoje eu discordo menos ainda. Não existe maior ou menor, existe segundo a sua capacidade. É assim que a gente está aqui. A gente está mensurando uma coisa que não é assim, não tem como mensurar para começar. Mas é que é uma coisa que não foi feita por nós, é uma coisa que simplesmente nos foi colocada para ser vivida, é uma coisa que tem proporções espirituais e não físicas. Como é que vai querer discutir isso? Qual é o limite da tentação? Como é que eu vou medir a tentação? Por horas que eu fico resistindo? Pô, mas tem gente que não tem tentação nenhuma, como diz o britânico lá, o C.S. Lewis, né? Quando perguntaram para ele sobre cigarro e controle de natalidade, ele falou assim: eu não sofro desses males, nunca fumei e tenho vários filhos que eu quis ter. Eu nunca tive problema com isso para ter algum direito de opinar sobre o assunto. Cada um sabe o fardo que carrega, cada um sabe a sua dificuldade, desde o superior até o inferior. Eu imagino que para um superior compenetrado nos princípios de Cristo, que vê muitas vezes pessoas que estão sob sua responsabilidade sofrendo e tendo dificuldades por causa da sua inépcia, da sua incapacidade momentânea, mas ele está lá focado, né, na palavra do Mestre Jesus, com certeza ele deve sofrer, com certeza ele deve se sentir tentado a tomar atitudes para tentar ajudar aquelas pessoas, tentar fazer o bem para aquelas pessoas, ou até para se livrar do problema. É uma tentação e deve ser difícil para ele. Para aquele inferior que está numa condição de necessidade, vai saber, às vezes até passando fome, somos nós para julgar, né? Cada um sabe o peso do travesseiro na hora de dormir, cada um tem que saber, né? E daí eu vou para a minha segunda citação. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falsear em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Olha só que interessante,
essa parte, missão ou prova. Vamos começar assim. O que é uma missão? O que é uma missão? Segundo o Espiritismo, né? Segundo a doutrina espírita, está lá na questão 572, no Livro dos Espíritos, né? A missão é uma tarefa que o espírito se propõe a fazer, via de regra. E pode ser desempenhada tanto, né, na erraticidade, né, no mundo espiritual, como pode ser vivenciada aqui. Daí exemplo de missão, né? Aquela mãe que já era, né, super evoluída, já não precisava mais de um processo de encarnação, mas se propõe a vir para ajudar um filho, né? Se propõe a passar uma temporada aqui nesse mundo de provas e expiações, sofrendo com alguém para que essa pessoa consiga evoluir de alguma maneira. São o conceito de missão, né? E o conceito de prova é um pouco diferente. O conceito de prova é a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, a pessoa precisa passar pela experiência para entender o que ela significa. Ela precisa passar por algo. Por exemplo, passar pela experiência de ser pai, passar pela experiência de ser mãe, passar pela experiência de ser marido, esposa, de ser filho, de ser irmão. Tudo isso tem um conhecimento agregado a essas funções que são incorporadas no espírito, né? Na parte espiritual. E a gente vai levando e evoluindo com base nesse conhecimento. E em um momento a pessoa tem a prova para ser rico, para ser pobre, para ser chefe, para ser empregado, né? Para ser autoridade, para ser contra a autoridade, né? De alguma maneira. São experiências que a pessoa tem aqui no mundo de provas, né? Até lembro do apóstolo Paulo, né? Em determinado momento ele diz: vivi com pouco e com muito, passei frio e passei calor, né? Não, passei calor ele não falou, mas podia ter falado pelo contexto da prisão que ele passou. E ele diz: posso tudo naquele que me fortalece, né? Falando claramente da vida espiritual. Ele reconhecendo todos os momentos que ele tinha vivido na Terra, tinham redundado no incremento da vida espiritual dele. E aqui, o ponto-chave dessa citação é justamente o que se faz com a experiência que é proposta. Você pode viver aqui de várias maneiras, você pode aproveitar a sua vivência aqui de várias maneiras. Tudo de bom e de ruim que acontece aqui tem proveito, pode ser agregado à sua vida espiritual. Mas o que você vai fazer com isso? Essa é a grande pergunta. E para quem não lembra, né, tem uma parábola na Bíblia muito famosa, que é a parábola dos talentos, está lá em Mateus 25. Né? Vou resumir muito ela, né? Mas tinha lá um chefe, que ele foi viajar, e a Bíblia fala que ele distribuiu os talentos dele entre alguns dos seus servos, e a Bíblia diz assim, que para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. Não, perdão, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Daí quando ele voltou, o que tinha 5 tinha negociado os 5 e arranjado mais 5. O que tinha 2 tinha negociado os 2 e arranjou mais 2. Mas teve um, o que recebeu só um, enterrou esse talento e entregou só aquele um. E daí o chefe dele repreendeu ele. Entendeu? Tu sabe que eu colho até onde eu não plantei? Como é que tu fez isso? E esse é o ponto. E esse é o ponto. O que você está fazendo com o que fizeram de você? Sabe, a gente passa por circunstâncias que a gente não escolhe todos os dias. Às vezes a gente se pergunta: por que estou passando por isso? Por que tem que ser assim? Por que é desse jeito? Por que eu tenho que aguentar tal pessoa? Por que eu tenho que sobreviver a isso? Por que às vezes é tão difícil? Por que essa crise econômica não passa? Por que eu não tenho a condição de ter isso? São perguntas que todos nós fazemos. São desabafos diários que só os travesseiros escutam. Quando a gente não consegue dormir, todo mundo passa. Todo mundo, e não é feio passar. Tem que entender que faz parte do processo. Entenda, faz parte. Faz parte. O que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Por isso que a gente passa esse momento, seja uma prova ou uma missão.
sempre é uma coisa ou outra, né? Pode ser ainda expiação, mas eu não pretendia tratar aqui nesse momento hoje, né? E não importa se é grande ou pequena, ela existe para ser cumprida. Você não está aqui à toa, você não está aqui de graça, né? Existe um propósito. Como eu disse, tem gente que fala que a gente até escolheu e até pediu. Eu lembro um momento estava muito deprimido, né? Questionando a existência. E a minha avó, que é espírita, né? Muito sábia, em muitos momentos assim, ela falou para mim: não, Mateus, tu está questionando o porquê, mas num momento que tu não se lembra, e nem eu, tu até implorou por isso. E se a gente parar para pensar que isso aqui é uma grande ilusão, que isso aqui é irreal, que tudo que a gente tem, a gente não tem, e que tudo que a gente acha que a gente não é, para Deus, veja bem, para Deus, isso não exclui a vivência material, né? Se tudo isso é assim, qual é o sentido de reclamar? Você tem que seguir, meu irmão. Tem que seguir e tem que fazer. Tá difícil? Que bom. Tá fácil? Que bom. Tudo faz parte de um processo. Veja, eu não estou aqui, né, querendo dizer que o destino está traçado, né? Porque o ponto-chave da palestra é justamente o que você faz com aquilo que fizeram de você, se fosse definir, né? Se você é superior ou inferior, como você tem se comportado com a sua superioridade ou inferioridade? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você aqui, você que tem filhos aqui, pensa na sua condição superior de pai e de mãe hoje. Pensa um pouco. Será que você está usando adequadamente esses talentos que foram colocados? Porque sabe, eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Porque e realmente tem gente que não sabe isso que eu vou contar agora, porque vive como se isso não fosse acontecer. Um dia todo mundo vai morrer. Sabia? Um dia todo mundo vai morrer. Eu sei que para alguns isso é uma novidade, mas é um fato já incontestável, inclusive cientificamente falando. Daí, já que cientificamente falando isso não comporta mais discussão, do ponto de vista espiritual eu quero dizer, já que a gente vai morrer, o que vai acontecer depois? Depende da forma como a gente está fazendo aqui. Se queres, queres tratar da sua morte, cuida bem da sua vida. Você tem que tratar bem os seus talentos. Naquele momento que você tiver uma oportunidade de prestar contas, como foi falado lá em cima, ou de aparecer diante daquele Senhor que vai te indagar sobre os seus talentos, você é daqueles que multiplicou ou você é daqueles que enterrou com medo? O medo não movimenta nada, o medo paralisa. A lei do progresso é implacável, a gente anda para frente, o nosso negócio é evoluir. E você tem que evoluir quando você está aqui. Mesmo que você não queira, você vai evoluir. Tem várias formas de fazer isso. Por isso que depende de como você emprega a sua vida. Sabe? Fazendo aqui uma outra citação. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza os que lhe sejam submetidos. Olha só. De qual superior que eu estou falando? De qual superior? Pararam para pensar? Daquele superior hierárquico. Isso é uma divisão que eu fiz, né? O superior hierárquico no trabalho, no governo, o superior hierárquico num grupo social de convívio. O superior que se acha compenetrado nas palavras do Cristo, a nenhum despreza. Nenhum. Vai se importar com todos aqueles que são seus subordinados de alguma maneira, né? E o superior econômico também. O superior econômico nunca vai desprezar o sofrimento do pobre, se ele estiver
compenetrado das palavras do Cristo. E é por isso que Cristo falou, né, que não dá para servir a Deus e a Mamon, que favorece em determinado momento. Vamos lá. Porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme haja tratado. Isso é aquele ditado bem antigo, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Isso aqui é o princípio da empatia, meus irmãos. Sempre que você olhar para alguém pedindo comida na rua, você tem que imaginar como seria sentir tanta fome, a ponto de ter que pedir para alguém. Isso para falar só da superioridade econômica, né? Mas nas relações familiares isso é muito importante. Tem um assunto que de quando em vez ele surge, né, nas palestras espíritas, particularmente na minha, essa é a segunda vez que eu vou falar disso, que é sobre a violência doméstica familiar, né? Que muitas vezes, pela força física, pela superioridade financeira, pela superioridade emocional, alguém consegue submeter outra pessoa dentro do mesmo lar. Consegue fazer dela um subordinado, criar uma relação abusiva. Isso acontece, isso é um fato, né? E daí eu fico pensando muito nesse texto aqui, de como a gente tem que tratar isso. Porque se o Espiritismo ensina que se hoje dá ordens, se a pessoa hoje recebe ordens, talvez é porque o dia ela já deu, realmente, talvez ela esteja de alguma maneira extravasando um sentimento reprimido de ódio por já ter sofrido esse tipo de violência. Então a gente tem que educar essa pessoa que isso não deve ser feito dessa maneira. É uma forma. Ou poderão dar-lhes mais tarde, ou seja, essa pessoa tem que estar ciente que isso pode eventualmente acontecer com ela numa próxima vivência. Ou então, né, que será tratado conforme os haja tratado. Daí, fazendo já uma repetição do que eu falei agora, né, basicamente você receberá na mesma moeda. E é isso que ele está dizendo. Mas isso eu falei de um tipo de superioridade, né? Uma superioridade ruim. Isso serve para todas as outras. No âmbito familiar, as pessoas têm que se preocupar com a forma que tratam os filhos. É muito interessante, tem uma música bem antiga, e eu lembro nos meus tempos de infância, assim, que minha família se reunia para ouvir, né, um pouco de música, né, caipira, assim, é a música Coro de Boi. Muitos devem conhecer, né, uma música bem bonita, e tem o refrão, a introdução dessa música, o violeiro fala assim, né, conheço um velho ditado que é do tempo dos zagais. Um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam de um pai. Né? Uma realidade presente também, mais uma relação de superioridade e inferioridade, porque aqui o Espírito da Verdade está falando o quê? Ele está falando uma relação que pode se repetir com um sinal invertido numa outra vida, né? Ah, você agride agora e você pode ser agredido depois. E daí eu trouxe para a superioridade familiar. Então, você é um pai ausente, negligente, você é um pai violento com seu filho, mas lá no final da vida depende dele. E daí vem a paga na mesma moeda. E nem precisou de outra vida. E nem precisou. Fazendo verdade. Fazendo esse texto de uma grande verdade. Né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrado. Meus irmãos, se nós estamos aqui vivenciando esses fenômenos, essas experiências, e quando eu falo de fenômeno, experiência, estou falando de fenômeno, experiência social, nas nossas relações interpessoais principalmente, naquilo que toca as nossas vidas todos os dias. Muitos aqui
que trabalham, têm uma vida ativa, muitas vezes passam mais tempo com as pessoas do seu trabalho que com a sua família. É uma rotina imposta todo dia. E às vezes não gosta daquelas pessoas. Às vezes tem um sentimento ruim. E daí eu vou insistir nisso. O que você vai fazer com isso? Porque ainda há pouco eu disse que qualquer que seja, missão ou prova, qualquer que ela seja, sempre ele é dada para o bem. É dado para o bem. Isso é só um combustível. É você que vai apontar a direção que esse grande veículo que é a nossa vida vai seguir. Você que tem que apontar. Essa é a verdade. Essa é a verdade que grita nos nossos ouvidos. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. E negar a existência de superioridade e inferioridade nas relações é uma grande mentira. É um engodo geral, né? Você pode assim, acreditar que um caminho de igualdade seja o ideal, e de fato Leon Denis, na obra Socialismo e Espiritismo, deixa claro que o grande rumo da pátria espiritual é para um estado de igualdade plena na superioridade de todos os seres, ou seja, seremos nivelados por cima, né? Agora, quando a gente trata das relações aqui, nesse mundo de provas e expiações, a gente se nivela pelas pessoas que estão à nossa volta. Essa é a verdade. Daí surge o nosso dever, como superior ou como inferior, de influenciar, de tratar, de ensinar. É para isso que a gente está aqui. É só para isso. E se hoje a minha fala é sobre seres superiores e inferiores, quero dizer para vocês que almejemos todos nós a superioridade espiritual, com assimilação de conceitos como esses que foram tratados aqui hoje, mas principalmente com uma vivência melhor, pacífica e benéfica com aqueles que estão junto de nós, seja na família, no trabalho, na sociedade, do modo geral. Tá bom, meus irmãos? Espero que essa humilde fala tenha sido instrutiva o suficiente para transformar um pouco a vida de vocês, que vocês possam voltar para casa um pouco melhor do que vocês chegaram aqui, e peço desde já desculpas se alguma das minhas falas não agradou, não foi cortês o suficiente para os irmãos, mas de coração, como eu disse no começo, eu tentei dar o meu melhor aqui hoje. Espero que todos saiam daqui tocados pela mão do Senhor Jesus Cristo e possam ser todos intuídos e inspirados a proceder de uma maneira superior com os seus semelhantes. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Boa noite a todos.